Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Fala galera, beleza? Professor Vitor na área para mais uma aula da nossa disciplina de Ciência da Natureza do 7º ano, certo? Essa aqui é a nossa aula de número 19. Então já estamos chegando aí na reta final da nossa disciplina, né? Só faltam agora mais 3 aulas, né? Então vamos ter a aula 19, a aula 20 e a aula 21, certo? Então, na aula de hoje, nós iremos ver uma das formas de propagação do calor. As próximas 3 aulas serão destinadas para estudar como o calor se propaga, certo? Então, nós vamos ver os 3 tipos de propagação do calor. E hoje nós começamos com a condução térmica, certo? Mas antes disso, vamos dar uma recapitulada no que já vimos sobre calor e sobre os processos de transferência de energia, certo? Então aqui, ó, o que nós já aprendemos sobre o calor, ok? O calor é energia térmica em movimento que se propaga espontaneamente entre corpos. Pronto. Essa palavra aqui, espontaneamente, é muito importante porque nós vimos que o calor ele sempre se propaga espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, é sempre do corpo de maior temperatura em direção ao corpo de menor temperatura, certo? Então, o calor basicamente é isso. É a energia térmica. A energia térmica tem a ver com a agitação das partículas. Então, é a energia térmica em movimento, ou seja, é um fluxo. O calor flui de um corpo para o outro, ok? Esse processo, o processo de calor, de transferência de energia, ele só acaba quando os dois corpos entram em equilíbrio térmico. Professor, o que é equilíbrio térmico mesmo? Equilíbrio térmico quer dizer que dois corpos, quando dois corpos têm a mesma... O que, gente? A mesma o quê? A mesma temperatura. Ok? Então, o equilíbrio térmico é quando dois corpos têm a mesma temperatura, certo? Ok. Mas, como o calor é energia térmica em movimento, ele tem que se propagar de algum jeito, certo? Ele tem que se propagar de algum jeito. Propagar aqui, gente, a palavra propagar está no sentido de fluir mesmo, de um lugar ao outro. Então, o calor ele tem 3 formas diferentes de propagação. Vamos lá. Quais são essas 3 formas? E essas 3 formas nós iremos estudar a primeira nessa aula, a segunda forma na próxima aula e a terceira na última aula para encerrar o conteúdo de calor, certo? Então, temos aí, gente, a condução, a convecção e a irradiação. São essas 3 formas. Então, condução, convecção e irradiação, certo? Cada uma dessas formas de propagação, elas têm suas peculiaridades. Elas têm suas diferenças e elas têm sua importância. Então, as 3 são importantes em tudo na nossa vida, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar pela condução térmica, ok? Então, eu já vou trazer para vocês aqui uma primeira situação. Você já reparou que a maioria das panelas de cozinhar macarrão, cozinhar arroz, elas são feitas de metal? E elas possuem um revestimento de madeira, um revestimento de madeira ou de plástico, tanto no cabo quanto na tampa. Essa tampa aqui ela não é de vidro, ela é tipo de um silicone, certo? Por que isso acontece, gente? Vocês teriam alguma explicação para me dar? Por que a tampa e o cabo da panela geralmente são de materiais diferentes do corpo da panela? E aí? Você poderia formular alguma explicação para isso? Professor, lá vem professor com as perguntas bestas dele. Mas é claro, professor, a panela tem que ser de ferro, porque se ela fosse de plástico, ela ia derreter, né? Mas eu estou perguntando por que o cabo da panela é de madeira. Eu não estou perguntando por que o corpo dela é de ferro, de metal. Eu estou perguntando por que o cabo é de madeira.
A resposta para isso está justamente no fenômeno da condução térmica, ok? A explicação para isso a gente vai ver daqui a alguns slides, ok? Então, ficou essa pergunta aí no ar. Por que o cabo e a tampa da panela são de materiais diferentes da própria panela, né? Então, vamos lá, vamos continuando. Então, gente, a explicação para esse fenômeno de condução é o seguinte, ó. A explicação para esse fenômeno de condução. Então, vamos considerar o seguinte. Você tem aqui, né, o nosso fogo, aqui de novo, nossa fogueirinha aqui, certo? Essa fogueira, ela é uma fonte de calor. O que é isso? Ela está transferindo energia térmica para a panela, certo? Para o fundo da panela. Só, gente, o que está acontecendo no fundo da panela? Esse fundo que está entrando em contato com essa fogueira. O que está acontecendo? Ó, vamos dar um zoom. Basicamente, o que está acontecendo é o seguinte. Ó, no fundo da panela, que está recebendo o calor da chama, as partículas... Lembra? Todo o corpo é formado por partículas. As partículas do fundo da panela, elas passam a se agitar com uma velocidade maior, porque as partículas estão sempre em movimento, em constante movimento. E aí, quando elas recebem calor, gente, ó, essas partículas que estão mais perto aqui do fogo, ó, elas começam a se agitar muito. Elas começam a ficar muito movimentadas, ó, as que estão perto do fogo. E aí, o que vai acontecendo? Quando elas vão aumentando a sua velocidade, a sua agitação, elas começam a se chocar com as outras partículas, as partículas que estão do lado dela. Então, vamos pegar aqui uma partícula aqui, ó. Por exemplo, aqui, essa partícula aqui, ó. Ela está muito agitada, ela se choca com essa partícula. Essa partícula está muito agitada, se choca com essa partícula. Essa partícula está muito agitada, se choca com essa partícula. Essa aqui está muito agitada, se choca com essa partícula. E isso aí, gente, essas colisões entre as partículas, o que está acontecendo aí quando elas colidem? Na verdade, se você lembrar na aula de energia, sobre tipos de energia, eu falei que a energia que causa o movimento é chamada de energia mecânica, certo? Então, essas partículas que estão em movimento, elas têm energia mecânica. E o que vai acontecendo? Toda vez que ela colide, né, que ela bate na partícula que está do lado dela, ela vai transferindo energia de movimento, certo? Essa energia tem um nomezinho bem esquisito, que quando vocês estudarem lá no ensino médio, vocês vão descobrir o nome. Eu vou deixar em segredo aí para vocês, certo? Mas essa energia do movimento, ela vai se propagando, porque as partículas vão chocando. E aí, essa agitação das partículas, a agitação térmica, aumenta pouco a pouco, porque ela vai se propagando. As partículas cada vez vão tendo mais energia, porque elas estão recebendo calor, elas vão se movimentando, elas vão se chocando. E aí, essa onda de partículas se chocando vai se propagar. Começa do fundo da panela, onde tem o calor. Se for na nossa fogueira, vai ser bem no meio da panela. Mas tem uns fogões, né, que a boca dele abrange toda a panela, o fundo da panela. Então, é mais distribuído. E aí, o que vai acontecer? Esse calor ele vai começar a se propagar do fundo da panela e vai subindo por toda a panela. E isso que cozinha o alimento, certo? É daí que cozinha o alimento. Então, gente, o que vai acontecer? A temperatura da panela vai começar a aumentar, porque ela está recebendo calor. E aí, uma hora ela vai chegar no cabo, certo? Uma hora ela vai chegar no cabo. E aí, quando chegar no cabo, professor, o que acontece? Calma, jovem. Já eu explico para você o que acontece quando ela chega no cabo, certo? Então, continuando aqui. Então, esse processo de agitação das partículas transferindo energia de movimento, ele é chamado de condução térmica. Olha aí, ó, nome bonito, ó. Condução térmica. É o processo de calor onde as partículas elas vão transferindo energia de movimento umas às outras e propagando a energia dentre todas as partículas que formam o material, no caso lá, a panela. Então, vai vendo aí que vai vendo uma troca de energia, né? O fogo, né, o calor, transferindo energia térmica, e aí essa energia térmica transformada em energia de movimento que vai se propagando até o alimento, até cozinhar ele, certo? Até ter um aumento de temperatura, ok? Para ficar bem claro, é a primeira característica bem específica da condução térmica. Ela ocorre principalmente em materiais
sólidos, certo? Ela não acontece nos líquidos e nem nos gases, só em materiais sólidos, porque eles têm, né, como nós vimos já em aulas passadas, o estado sólido, as partículas estão mais coladinhas, e elas conseguem, né, mais facilmente transferir energia porque elas estão mais coladinhas, então quando elas se agitam, elas começam a se chocar, e como elas estão mais perto, a transferência de energia é melhor distribuída, certo? Bom, geralmente, a rapidez com que um corpo conduz calor depende do material que ele é feito. É por isso, gente, que utilizamos uma colher de madeira para mexer o negócio. É por isso que tem um cabo lá da panela de madeira. Porque o que acontece? Ó? Vamos lá, para a situação. Imagine que eu quero cozinhar um arroz, aí eu pego uma colher de metal e uma colher de madeira. Quando você utiliza a colher de metal para mexer, né, o arroz, preparando lá no fogo lá, em pouco tempo, pode perceber, claro que você não vai fazer isso, mas pode perguntar para sua mamãe que ela deve saber. Ou seu papai, né, porque né, papai cozinha aí também. Em pouco tempo, essa colher ela vai começar a ficar quente. E ela pode até queimar sua mão, de tão quente que ela é. Por quê? Porque ela vai recebendo calor da panela e do alimento que está, né, no fogo lá. Então, ela vai começando, porque ela é de metal, a colher de metal, ela recebe calor e aí ela vai cada vez mais esquentando até queimar sua mão. E é por isso que nós utilizamos a colher de madeira, porque a colher de madeira, gente, ela não é um bom condutor. Como a gente vai ver, existem materiais que conduzem bem o calor e existem materiais que não conduzem bem o calor, certo? Então, para fechar, ok? É por isso que o Kiko, coitado do Kiko, se queima aí quando ele vai pegar na panela, né? Porque a panela está quente, ela está transferindo energia térmica, porque ela está muito quente, e aí a mão dele, como a pele da gente é muito sensível, ela vai, né, ser queimada, ok? Como eu falei para vocês, existem materiais que eles são bons condutores e tem materiais que não são bons condutores de calor. Os materiais chamados bons condutores, ou os condutores, eles geralmente são os metais, ok? Então, os metais são ótimos em conduzir calor, porque as partículas deles são apropriadas para isso. A gente não vai entrar na discussão de falar das partículas dos metais, mas as partículas deles são boas para conduzir calor, ok? Então, é por isso que as panelas elas geralmente são feitas de alumínio, de ferro, certo? Porque são materiais que conduzem bem o calor. Então, aqui tem outros materiais que conduzem bem o calor, ó. O ouro, latão, ferro, prata, alumínio, cobre, né, que é das moedas, chumbo, aço e bronze. Então, aqui alguns exemplos. Tem materiais que não conduzem bem o calor, como madeira, gelo, plástico, lã, vidro. Aqui, ó, o ar onde nós estamos, ele não conduz bem calor. Eles não são bons condutores, ou seja, em ambiente onde está havendo a transferência de calor, esses materiais não esquentam tão rapidamente, ou não chegam nem a esquentar, ok? Então, por que nós dividimos entre condutores e isolantes? Isolantes é o nome desses materiais que não conduzem, aqui ó, isolantes térmicos, esses materiais que não conduzem bem o calor, certo? Por que a gente divide em dois grupos? Porque essa classificação em dois grupos, condutores e isolantes, eles permitem que a gente entenda o porquê que algumas coisas acontecem. Por exemplo, quando você está aqui, né? Eu já mandei vocês fazerem esse exercício. Eu já mandei vocês fazerem essa atividade. Quando a gente está aqui num ambiente normal. Não está nem frio nem gelado, está normal. E você pega no ferro, você sente o ferro gelado. E quando você pega na madeira, que está no mesmo lugar do ferro, a madeira está normal. Por que isso acontece? Porque o ferro, minha gente, é um bom condutor de calor. O que acontece? Quando você pega no ferro, o seu corpo que está mais quente que o ferro vai transferir calor para ele. E como ele é um bom condutor de calor, ele vai receber esse calor muito rapidamente. E aí a nossa mão acabou de perder calor. E ela vai ficar o quê? Fria, né? É por isso que nós temos essa sensação que o metal e a madeira são diferentes. Porque o metal é mais frio que a madeira. Mas não é que é mais frio. É porque o metal é um bom condutor de calor e a madeira é um isolante. Ela não conduz bem calor. Então, crianças, a atividade de vocês é bem simples hoje. Vocês deverão criar uma lista de materiais que são condutores e materiais que são isolantes. Ok? Vocês deverão citar exemplos e refletir em quais situações eles são usados. Então, você vai criar uma lista lá, condutores, isolantes
e vai falar cada um deles dando exemplo e dizendo onde é que eles são usados, certo? Você pode deixar sua listinha no comentário aqui do vídeo fixado, certo? E se possível, você pode também comentar a resposta do coleguinha, comentar a lista dele, perguntar, ei, você usa isso aqui aonde? Você usa isso aqui mesmo? Você está colocando aí mesmo só para colocar a resposta? Né? Trocar algumas figurinhas com o coleguinha nos comentários, certo? Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima aula, onde nós iremos falar sobre convecção térmica. Fui!